Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Rosilene e hoje falarei um pouco sobre o tecido conjuntivo. Nesta aula, comentarei sobre a importância e origem embrionária do tecido conjuntivo, sobre a classificação, componentes do tecido conjuntivo e farei considerações mais detalhadas sobre as células que fazem parte do tecido conjuntivo. E de cada uma comentarei um pouco sobre funções, características gerais, origem e características histológicas mais específicas. O tecido conjuntivo desempenha funções importantes na manutenção do nosso organismo, como, por exemplo, suporte estrutural dos diversos órgãos do corpo, meio para trocas entre o sangue e as diversas células dos outros tecidos, trocas essas de nutrientes, oxigênio ou produtos do metabolismo das células, defesa e proteção do corpo contra micro-organismos e outros agentes de agressão, e ainda armazenamento de gordura. Por isso, ele está presente em todos os sistemas do nosso corpo. Grande parte do tecido conjuntivo origina-se do folheto embrionário, localizado entre o ectoderma e o endoderma, que é o mesoderma intraembrionário. Algumas regiões da cabeça e pescoço, entretanto, se desenvolvem a partir das células da crista neural. E por isso, parte de tecido conjuntivo dessa região se deriva do ectoderma. Alguns autores classificam os tecidos conjuntivos em três grupos principais, que são o tecido conjuntivo embrionário, o tecido conjuntivo propriamente dito e o grupo de tecidos conjuntivos especializados. O tecido embrionário é o mesênquima, que possui células pluripotentes que dão origem a todos os tipos de tecido conjuntivo. O propriamente dito é um tecido maduro, ao contrário do embrionário, e que apresenta continuidade com outros tecidos, como por exemplo com o tecido epitelial. E por isso ele é fundamental para integrar os diversos tecidos. E finalmente, o grupo de tecidos especializados, que são o tecido adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sangue. Na figura é mostrado um corte histológico corodengaé de epiglote, onde é exibido o tecido conjuntivo subjacente ao tecido epitelial. Como todos os tecidos, o tecido conjuntivo apresenta células e matriz extracelular, mas ao contrário do tecido epitelial, ele possui uma grande quantidade de matriz extracelular e também uma variedade de tipos de células que não é encontrada no tecido epitelial. A matriz extracelular é um componente produzido pelas células e é formado por substância fundamental e proteínas fibrosas. Nessa figura, que é um desenho esquemático dos componentes do tecido conjuntivo, podem ser visualizadas as fibras, sinalizadas pelas setas pretas, as células, sinalizadas pelas setas vermelhas, e a substância fundamental, que é mostrada em amarelo, indicando que esse componente está presente distribuído por todo o tecido conjuntivo, ocupando os espaços entre as células e as fibras. Há uma diversidade de células no tecido conjuntivo, cada uma com características específicas e funções peculiares. Sobre os fibroblastos, macrófagos, mastócitos e plasmócitos, comentarei nesta aula, mas sobre os leucócitos e células adiposas, comentarei em aulas específicas de sangue e tecido adiposo, respectivamente. Nesta figura são notados, destacados por setas, alguns tipos celulares, como as células adiposas, os macrófagos, os plasmócitos e os mastócitos. Os fibroblastos são as células mais numerosas no tecido conjuntivo e são importantes por produzirem todos os componentes da matriz extracelular. Então, depende basicamente deles a manutenção desses tecidos. Histologicamente, são células alongadas, com núcleo ovoide volumoso e citoplasma claro, que na maioria das vezes consegue-se notar apenas o núcleo destas células nas colorações de rotina, como a HE.
Nesta figura, são mostrados alguns fibroblastos sinalizados pela letra F. Nesta outra figura, é mostrado o desenho esquemático com a linhagem de células do tecido conjuntivo, incluindo o fibroblasto, mostrado pela seta preta, e sua célula precursora, a célula mesenquimal indiferenciada, apontada pela seta vermelha. Essa célula mesenquimal indiferenciada, ela faz parte do tecido conjuntivo jovem, que é chamado mesênquima, tecido conjuntivo embrionário. Uma variação celular dos fibroblastos é chamada de miofibroblastos, que são fibroblastos modificados e desempenham diversas funções no nosso organismo, como detalhado nessa revisão publicada por um grupo de pesquisadores. Os miofibroblastos apresentam grande quantidade de actina e miosina em seu citoplasma e têm características muito semelhantes às células musculares. Eles são numerosos nas áreas de cicatrização de feridas e atuam na retração de feridas e na síntese de matriz extracelular. Para a visualização dessas células, são necessárias técnicas mais específicas de preparação e coloração de tecido, como a técnica da imunohistoquímica, onde se utilizam anticorpos para marcar proteínas próprias de um componente do tecido. Nesta fotomicrografia, nota-se um corte histológico de um tecido conjuntivo que foi submetido à técnica da imunohistoquímica, onde se utilizou um anticorpo específico para uma proteína dos miofibroblastos, chamada alfa-actina de músculo liso, que nesta técnica corou os miofibroblastos de marrom. Outra célula importante do tecido conjuntivo são os macrófagos, que assumem funções indispensáveis para a defesa do nosso corpo, realizando fagocitose de agentes estranhos e restos celulares, desencadeando uma resposta imunológica para a destruição de alguns agentes patógenos e também secretam várias substâncias que atuam na defesa e reparo dos tecidos. A figura A é um desenho esquemático que mostra a atuação do macrófago na fagocitose e na resposta imunológica. O macrófago é sinalizado pelas setas vermelhas e um outro tipo de célula, o linfócito T, também aparece nesta figura, porque na resposta imunológica, o macrófago é um dos responsáveis por ativar os linfócitos T, que também atuam na defesa imunológica. O macrófago se origina de uma célula chamada monócito, encontrada no sangue, como mostrada na figura B, que é uma fotomicrografia de uma distensão de uma gota de sangue corada por corante específico. Histologicamente, tanto o monócito, seu precursor, como o macrófago, que só se observa nos cortes histológicos de tecido, são células arredondadas, de núcleo volumoso e excêntrico, ou seja, um pouco deslocado do centro, e descrito por alguns autores como núcleo em formato de rim. Neste desenho esquemático, pode-se observar a relação entre o macrófago, que é a célula encontrada nos tecidos, e seus precursores, o monócito, detectado apenas no sangue, e a célula-tronco hematopoética, encontrada na medula óssea. Monócito e macrófago são variações da mesma célula. O monócito do sangue, quando atravessa a parede do vaso, chega no tecido e aí passa a ser chamado de macrófago. Os macrófagos são encontrados em várias partes do nosso organismo e, dependendo do local em que se encontrem, recebem nomes especiais. E, em seu conjunto, essas células representam o sistema fagocitário mononuclear. Como visto anteriormente, os monócitos são a origem de todos os outros macrófagos dos tecidos. Então, quando esses monócitos passam para os tecidos, eles recebem nomes específicos dependendo do local. No fígado, eles recebem o nome de células de Kupffer. No cérebro, de micróglia. Células de Langerhans é o nome que eles recebem na pele. No osso, são chamados de osteoclastos. Em órgãos do tecido linfóide, como por exemplo nos linfonodos, são chamados de células dendríticas. E nos pulmões, de células alveolares ou macrófago alveolar. Nos cortes histológicos corados em HE,
Geralmente o macrófago não é muito fácil de ser visualizado e por isso quando estudado em animais, por exemplo, pode ser injetado no tecido uma tinta especial, uma tinta vital, para que os macrófagos fagocitem essa tinta e daí quando o tecido for removido do animal, fixado, processado e corado em HE, esses macrófagos poderão ser visualizados mais facilmente, como mostrado nesta figura, sinalizados pelas letras CK, que significa célula de Kupfer, nome que os macrófagos recebem no fígado. Em condições patológicas, vários macrófagos podem se reunir e formar uma célula chamada célula gigante do corpo estranho, para facilitar a digestão de alguma estrutura estranha ao organismo que invadiu o tecido, como por exemplo um micro-organismo. Neste corte histológico de pele, exibido nesta fotomicrografia, nota-se em evidência uma célula gigante de corpo estranho, corado em HE. Os plasmócitos são as células produtoras de anticorpos e, por isso, fundamentais na proteção imunológica do nosso organismo. São células que, em condições normais, estão em pouca quantidade no tecido conjuntivo dos diversos órgãos, mas em áreas de inflamação crônica ou de invasão de agentes estranhos, geralmente podem ser numerosos. Eles se derivam de linfócitos B, que são células produzidas na medula óssea a partir de uma célula pluripotente hematopoética. Histologicamente, os plasmócitos são células arredondadas que apresentam um núcleo menor do que os macrófagos, deslocados para a periferia da célula, e que possuem um padrão de cromatina muito específico, e por isso alguns histologistas chamam núcleo em forma de roda de carroça, pois existe uma alternância entre áreas claras e escuras da cromatina nuclear. Nesta fotomicrografia é mostrado um corte histológico de tecido conjuntivo corado em HE, que apresenta um processo inflamatório crônico, e por isso podem ser notados numerosos plasmócitos. Percebe-se nitidamente um aspecto histológico muito característico dessas células, que são os seus núcleos, em forma de roda de carroça, descrito por alguns autores, ou em mostrador de relógio, como descrevem outros autores. Uma outra célula encontrada no tecido conjuntivo é o mastócito, que participa efetivamente de processos inflamatórios e alérgicos, desde os mais simples aos mais graves, como o choque anafilático, que pode levar o indivíduo à morte se não for socorrido em pouco tempo. Isso porque o mastócito é uma célula que possui inúmeros grânulos em seu citoplasma e nesses grânulos existem mediadores químicos que são agentes farmacológicos que, ao serem liberados, atuam nos vasos sanguíneos e no trato respiratório. Histologicamente, o mastócito é uma célula que possui núcleo central, bem arredondado e pequeno. E o que tem de mais específico com relação às suas características histológicas é a presença de grânulos em seu citoplasma, já comentados anteriormente. Esses grânulos podem ser visualizados em HE, mas para serem vistos com maior nitidez e facilidade, precisam de colorações especiais, como o azul de toluidina, como exibido nesta fotomicrografia, na qual alguns mastócitos são evidentes pela coloração mais escura dos seus grânulos. Existem basicamente dois tipos de mastócitos: aqueles encontrados no tecido conjuntivo propriamente dito, de todo o organismo, especialmente na pele e cavidade peritoneal, e aqueles mastócitos encontrados particularmente nas mucosas intestinal e pulmonar. No desenho esquemático é mostrado que quando há o contato de alguma molécula alergênica, receptores para um tipo específico de anticorpo chamado IgE são ativados e aí é desencadeada uma reação de hipersensibilidade imediata, onde eventos químicos ocorrem dentro da célula e o mastócito acaba sofrendo o processo de degranulação, que é quando os mediadores químicos são liberados e é desencadeada uma reação inflamatória leve e local, na maioria dos casos, ou em casos raros,
uma reação alérgica mais grave, que é o choque anafilático. Os leucócitos representam um grupo de células do tecido conjuntivo sobre o qual comentarei com mais detalhes na aula de sangue. No desenho esquemático são mostrados os tipos de leucócitos, que são os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos, e que são derivados de uma célula-tronco hematopoética na medula óssea. Eles podem ser identificados tanto em distensões de sangue como em cortes histológicos coroados em HE, como mostrado na figura em B e em C. Em A são mostrados plasmócitos que não são leucócitos, mas se diferenciam a partir de leucócitos específicos, que são os linfócitos B, e estão em grande quantidade, juntamente com os leucócitos, nos processos inflamatórios. Finalizo aqui a primeira parte da aula de tecido conjuntivo com as referências. Obrigada pela atenção.